Você já parou para pensar como fica a sua visão depois da cirurgia de catarata? Muita gente me pergunta, doutor Gustavo, eu vou enxergar melhor? Eu vou precisar usar óculos depois da cirurgia de catarata? Minha visão vai voltar 100%? Essas dúvidas são muito comuns e totalmente compreensíveis, afinal, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. Muito segura quando bem indicada, mas também uma das mais aguardadas com expectativa e ansiedade. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo de forma clara e didática e baseada em ciência. O que acontece com os olhos após a cirurgia de catarata e o que esperar da recuperação, quais os fatores influenciam na qualidade visual e como escolher a lente intraocular, a lente da catarata, ideal para o seu caso, pois existem lentes do tipo monofocal, monovisão, monofocal plus, foco estendido, EDOF e trifocal. Por que algumas pessoas percebem halos à noite? Qual é o tempo típico de recuperação? Como decidir o melhor caminho para o seu caso? Fica aqui comigo até o final que eu vou te explicar. Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista especializado no tratamento de doenças da córnea e cirurgia de catarata e troca do cristalino. Eu sou diretor médico aqui da Clínica Oftalmologia especializada em Ipanema do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! Se você tem interesse em aprender dicas e curiosidades e entender melhor como funcionam os seus olhos, eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Isso! Deixe o seu like agora. Vamos começar entendendo o que realmente muda após a cirurgia de catarata. Primeiro, é importante saber que a catarata é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural dos nossos olhos. Com o tempo, ela vai ficando embaçada, tirando o contraste de cores e depois até piorando a visão. E como se estivesse olhando o mundo através de um vidro sujo e uma lente de câmera arranhada. A cirurgia de catarata remove o cristalino opaco e substitui por uma lente intraocular nova e transparente, chamada de lente intraocular. Essa lente vai definir como a sua visão vai ficar depois da cirurgia de catarata. O objetivo da colocação da lente intraocular dentro do olho é recuperar a nitidez, contraste e cor da sua visão. E dependendo da lente intraocular escolhida na sua cirurgia de catarata, ela pode reduzir a dependência dos óculos para longe ou visão intermediária, que é a meia distância, por exemplo, um computador, e a visão de perto, por exemplo, para um celular. Agora, o que todo paciente quer saber é: doutor Gustavo, eu vou voltar a conseguir enxergar como antes? E a resposta é, na maioria dos casos, sim, e até melhor. Depois da cirurgia de catarata, os pacientes relatam que as cores ficam mais vivas, a imagem fica mais nítida, o brilho natural da visão retorna. Muitos chegam a dizer: doutor Gustavo, eu não lembrava que o branco, por exemplo, dessa mesa, era tão branco assim, ele estava meio opaco, um pouco amarelado, porque a visão fica distorcida lentamente, as cores deixam de ter aquela nitidez e também tão vivas. É como se depois da cirurgia de catarata o paciente conseguisse enxergar numa visão de uma tela digital de 4K, ou seja, bem nítida e definida. Assim que o cristalino é trocado, a luz volta a entrar corretamente e o contraste e a visão é restaurada. Agora, um detalhe muito importante: o tipo de lente intraocular da sua cirurgia de catarata que você, junto com o seu cirurgião, o oftalmologista, escolheram, vai influenciar diretamente o resultado da sua cirurgia de catarata. E é aqui que mora uma das maiores dúvidas e também uma das maiores oportunidades de personalização da sua cirurgia de catarata. Vamos entender as principais opções que temos hoje em dia. Primeira, a lente monofocal para longe. Em ambos os olhos, ela vai dar excelente visão para a distância. Para ler e tarefas de perto, você vai precisar usar óculos. É uma opção mais simples e com menos fenômenos visuais, como por exemplo halos e glare noturnos. A segunda opção é uma monovisão clássica, ou seja, é implantada uma lente monofocal em um olho e o outro olho vai ser programado um para longe, outro para perto. Dessa forma, o paciente vai reduzir a necessidade do óculos em muitas situações, mas em alguns casos ele vai sim depender ainda de uma correção visual. Essa é uma ótima estratégia caso você queira ter uma visão muito nítida e sem alterações ópticas. Terceira opção, lente monofocal plus. Ela tem uma profundidade de foco e um pouco melhor, assim, se a gente for pensar em visão de perto, intermediária, como por exemplo um computador. Ela vai ser uma evolução das lentes intraoculares monofocais, porque ela vai te dar uma visão melhor para a visão intermediária. 4. Lentes de foco estendido, ou EDOF, são as grandes novidades da tecnologia na oftalmologia hoje em dia. Elas oferecem uma boa visão de longe e meia distância, diminuindo a dependência dos óculos. Tende a ter menor percepção de alterações visuais, como por exemplo halos e glares, como as lentes multifocais tradicionais, embora não vai zerar o fenômeno em todos os pacientes. Quinta opção são as lentes trifocais, ou seja,
presbiopia corretiva. Ela vai ser projetada para dar uma independência ampla de óculos de distância de longe, meia distância e perto. Pela característica da lente, ela é uma óptica difrativa, ela pode gerar distúrbio de percepção visual, como os halos, os glares, principalmente à noite. A boa notícia é que o cérebro geralmente ele costuma se adaptar com o tempo, isso se chama neuroadaptação, mas é essencial você selecionar que tipo de paciente vai ser um perfil ideal, não só na questão anatômica do olho, mas também qual é o seu perfil psicológico, qual é a sua demanda visual, para saber se essas possíveis percepções visuais podem te atrapalhar no dia a dia e para você não se arrepender de ter feito o implante de uma lente intraocular nesse tipo de tecnologia lente trifocal. Evidências científicas mostram maior independência de óculos, porém, uma taxa também mais alta de queixas dessas percepções visuais, que são os halos, os glares, quando comparado a uma lente monofocal de monovisão. A sexta opção é uma lente tórica, uma lente intraocular da catarata indicada para quem tem astigmatismo. Ela pode ser combinada com várias categorias de lentes, desde lentes monofocais, end-off e multifocais. Vão corrigir o astigmatismo e oferecer uma visão mais nítida em todo tipo de distância, perto e longe, porque ela corrige o astigmatismo. Hoje é inconcebível um paciente com alto astigmatismo regular, com mais de 1 grau de astigmatismo, não corrigiu o astigmatismo já na cirurgia de catarata. Por isso é importante que você converse com a sua equipe médica em detalhes sobre todas essas questões que eu abordei aqui. A resposta para o Dr. Gustavo, como fica a minha visão depois da cirurgia de catarata? Vai depender do tipo de lente escolhida, das características do seu olho, do seu perfil psicológico e do que você espera da sua visão no dia a dia. Quer ver um exemplo prático? Imagina um paciente que adora ler, usando muito celular e gosta de cozinhar sem, por exemplo, precisar de usar o óculos. Provavelmente ele vai se beneficiar de uma lente multifocal EDOF, já que ele dirige muito ou trabalha, por exemplo, ele dirige à noite e trabalha com telas digitais, ele pode preferir uma lente monofocal ou monofocal plus. É importante lembrar que a moderna cirurgia de catarata é uma oportunidade de você reprogramar a forma como você enxerga o mundo. Antigamente, o objetivo era apenas retirar a catarata. Hoje, o objetivo da moderna cirurgia de catarata por fotoemulsificação é otimizar a visão, corrigindo miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo a presbiopia, que é a vista cansada. E aí você deve estar se perguntando: mas doutor Gustavo, qual é a melhor lente intraocular para mim? Eu, Gustavo Bonfadini, não acredito que existe uma melhor lente intraocular de catarata para todo mundo. E sim, a melhor lente intraocular para o seu caso, para o seu olho, vai depender do seu estilo de vida, das suas medidas do seu olho, topografia de córnea, tomografia de córnea, aperrometria dos olhos, presença de astigmatismo, qual é a sua profissão, quais são seus hobbies, se você gosta de dirigir à noite com frequência, sua tolerância à percepção de halos e qual o objetivo de independência dos óculos. Tudo vai contar na tomada de decisão para a melhor lente intraocular no seu caso. Aqui é que eu costumo dizer, a decisão compartilhada é a regra. Agora, muita gente me pergunta: doutor Gustavo, quanto tempo demora para eu voltar a enxergar bem depois da cirurgia de catarata? Bom, vai variar de acordo com a técnica cirúrgica, experiência do cirurgião, tecnologia do fotoemulsificador, o estado da sua córnea e da retina e o tipo de lente intraocular que foi implantada na sua cirurgia de catarata. A boa notícia é que a recuperação costuma ser rápida. Por exemplo, na maioria dos casos, meus pacientes aqui em Ipanema, eles já saem sem tampão dos olhos enxergando e também já mostram que eles já estão voltando a enxergar quase 100% em 24, 48 horas. A visão vai ficando nítida ao longo das semanas, mas o resultado mesmo começa a ser com 15 a 30 dias, quando o olho já está totalmente cicatrizado e adaptado à nova lente. Durante esse período de recuperação, é essencial seguir corretamente o uso de colírios prescritos pela sua equipe médica e evitar coçar o olho, proteger da poeira, do sol e evitar atividades físicas intensas por 15 dias depois da sua cirurgia. E claro, manter o acompanhamento com o seu médico oftalmologista para garantir uma recuperação tranquila e segura. E se você tiver sentido medo da cirurgia de catarata, eu quero te tranquilizar. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais seguros e realizados em todo o mundo, com índice de sucesso acima de 98%, segundo a própria Academia Americana de Oftalmologia. Com informação correta, decisão compartilhada e acompanhamento próximo, você volta a enxergar o mundo com nitidez, cor e confiança. Eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista, e a minha missão é te ajudar a enxergar melhor, para viver melhor. E se você for meu paciente, nos vemos em breve, já no pós-operatório. Se essas explicações te ajudaram a baixar a ansiedade,
do grande dia que é a sua cirurgia de catarata? Isso. Deixa o seu like agora. Esse conteúdo é sério, sobre saúde ocular e que eu faço para você, que merece alcançar mais pessoas também. Também compartilha. Ele vai ajudar outras pessoas que também tiveram a sua dúvida. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Cuide bem dos seus olhos. Um forte abraço e até breve.